Sejam bem-vindos ao Trechos do Tio Nico, um canal não oficial de vídeos exclusivos do Reverendo Augustus Nicodemus. Bom, aqui estão alguns princípios de comunicação que são muito bons para o casamento e, por extensão, eles são extraordinários para o namoro e o noivado. O primeiro é escutar antes de responder. Provérbios 18, no versículo 13. Responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Você fica envergonhado depois. Você, era isso então? Sim, se você tivesse escutado antes de você falar, você então não teria de passar vergonha depois. Então, o tolo, ele passa vergonha, exatamente porque ele fala antes de ouvir. Então, regra número 1 na comunicação: ouça, como está escrito lá na carta de Tiago, capítulo 1, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Segunda coisa, moderar a língua e pensar antes de falar. Não é verdade que as pessoas que dizem tudo que vem à cabeça, essas são pessoas mais felizes. Olha o que a Bíblia diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. No muito falar não falta transgressão. Ou seja, as chances de você transgredir, elas aumentam na mesma proporção em que você fala. Quanto mais você fala, maiores são as chances de você dizer besteira, de você dizer uma coisa errada, de você contar uma mentira, você exagerar um fato, você ser irônico, você falar mal de outros, você blasfemar contra Deus, você fazer uma crítica injusta, você fazer uma ofensa pessoal, você largar um palavrão. Então, quanto maior o número de palavras, maior a chance de que entre elas existam palavras pelas quais você vai dar conta no dia do juízo diante de Deus. Portanto, o princípio bíblico é moderar os lábios, ou seja, pensa antes de abrir a boca. Pensa antes de abrir a boca, porque quem fala sem pensar vai transgredir, vai acabar trazendo complicação, problemas e causar confusão no casamento e também no namoro. Uma outra coisa é saber o tempo e a maneira de dizer as coisas. Isso é um princípio básico da comunicação. Eclesiastes capítulo 8, no verso 5, o sábio Salomão disse assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Então, para tudo tem o seu tempo e tem o seu modo. Tempo, embora uma coisa seja verdadeira, dizer na hora errada dá uma confusão. Eu e minha esposa, nós combinamos uma coisa: nós não temos nenhuma conversa mais crítica antes de dormir. Quando a gente deita para dormir, então a gente vai conversar amenidades. Vamos falar sobre as coisas do dia, um livro que ela está lendo, um sermão que eu estou preparando, mas nós não fazemos isso. Antes de dormir, a gente não discute. Sabe por quê? Porque se a gente pega uma briga antes de dormir, os dois vão ficar sem dormir, passar uma noite acordado, né? E na minha idade, eu não tolero mais isso, nem a dela também. Então, a noite de sono para nós é preciosa. Então, a gente já aprendeu com o tempo que tem certos assuntos que a melhor coisa é: o dia amanheceu, vamos tomar café juntos, estamos descansados, porque quando a gente está cansado, a gente fica irritado. Então, sabedoria é discernir o momento de falar, conhecer a outra pessoa e dizer o seguinte: se eu falar agora, ela vai dar um pulo, ela vai ficar na defensiva. Então, tem que esperar o momento, né, certo para você falar. É sabedoria para dizer isso. O tolo, ele vai dizendo. A mulher já vai chegando em casa, né? A esposa chegando em casa cansada e o cara já vai soltando os cachorros em cima dela, um monte de coisa lá. Não vai dar certo isso aí. Também no namoro é importante isso, né? Você tem que ver o tempo da pessoa, o momento, e saber
qual é a hora para falar isso. E não só a hora, Salomão diz aqui que o coração do sábio conhece também o modo, a maneira de dizer. Tem muitas maneiras de dizer a mesma coisa, e nem todas elas estão certas. Nem todas elas estão certas. E você, sendo sábio, você vai escolher qual o melhor modo de dizer a coisa. De preferência não ofensivo, não agressivo, não provocante, não insinuando e não com ironia, mas com humildade, com clareza, com simplicidade diante de Deus para você dizer as coisas. O coração do sábio conhece o tempo e o modo. Sempre diga a verdade, mas diga na hora certa e da maneira certa, porque às vezes você está certo, mas você perdeu a discussão. Você perdeu a discussão pela maneira como você falou. Só pelo jeito que você falar. Você já fecha o coração do outro. Você está certo. O outro sabe que você está certo. Mas porque você foi irônico, você foi agressivo, você foi cruel no que você falou, a outra pessoa se fecha. E diz a palavra de Deus que o irmão ofendido, ele é tão fechado quanto um castelo de ferrolhos. Uma pessoa que foi ofendida, ela se fecha como uma fortaleza. E às vezes o que feriu aquela pessoa foi a verdade que você falou, mas da maneira errada. A palavra de Deus também diz em Colossenses, que nós temos que, Efésios, que nós temos que seguir a verdade em amor. A verdade em amor. E agora, sempre dizer a verdade, já avancei aqui no próximo ponto, né? Já vou pular. E por último, tem um texto, vocês sabiam que tem um texto na Bíblia sobre o WhatsApp? Eu disse que não tinha nada, né? Na 3ª de João, você nem sabia que tinha um livro com esse nome, né? 3ª de João, verso 13. João escreve essa cartinha para Gaio, um discípulo na fé, a respeito da obra missionária, e ele tinha muita coisa para dizer. Ao que ele diz no verso 13: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Não é? Tenho muita coisa para dizer, mas não vou mandar mensagem do WhatsApp, no Messenger, no Twitter, no Face ou no Insta. Tá? Eu não mencionei Tinder, porque eu tenho certeza que ninguém aqui tem o Tinder. Certo? É óbvio que não. Então, por quê? Porque as redes sociais, porque a comunicação escrita, ela nem sempre comunica todos os conteúdos desse ato maravilhoso que é a comunicação. Na comunicação estão envolvidos gestos, linguagem corporal, tom de voz, o brilho dos olhos, o cheiro, ruído ambiente. E mesmo que você tenha o FaceTime, mesmo que você tenha o WhatsApp, mensagem de vídeo, não é a mesma coisa. Porque você só vai ver aquilo que a pessoa quer que você veja. Não vai ver o ambiente ao redor. Onde é que você está, querida? Olha, eu estou aqui em casa, sozinha. Aí só mostra assim, a cara dela e o que está por detrás. E não mostra que no sofá tem um outro cara, né? Não mostra. Então, não é? Não mostra. Então você só vai ver o que o outro quer que você veja. Então tem coisas que não adianta. Namorados, eles ficam, às vezes, estou falando sério, eles saem, sentam em algum lugar e eles conversam por WhatsApp. Né? E fica trocando mensagem, discutindo questões por WhatsApp. Gente, nada substitui a conversa pessoal, nada substitui o contato pessoal, bater papo, abrir o coração, olhar a pessoa nos olhos, tocar, sentir o cheiro da pessoa, o brilho dos olhos, sentir o ambiente. Tudo isso faz parte da comunicação, que é um fenômeno extremamente complexo e que não pode ser reduzido, especialmente em matérias de vida ou morte, como é o caso de casamento, anteriormente namoro, a tentativa de resolução simplesmente via textos. Comunicação é uma área que dá muito problema entre namorados, exatamente porque não ouvem estes princípios bíblicos que são ditos para os relacionamentos em geral e para o casamento em particular. Escutar antes de responder, moderar a língua e pensar no que vai dizer, falar a verdade sempre em amor, o coração do sábio conhece o tempo e o modo, e usar a presença física, o viva voz, né, para poder
conversar e falar. E é claro, eu não coloquei aqui nenhuma passagem sobre o silêncio, né? Mas nós poderíamos pensar que é um princípio bíblico você ser franco, sincero e honesto com a pessoa e dizer a ela toda a verdade. Assista a pregação completa pelo link na descrição. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.